Então, esse é um encontro, assim, que a gente chegou num nome para ele que eu imagino que todos vocês viram, assim, mas que se chama complexo, né? E aí eu fui descobrir que complexo significa o com é juntos, né? E o plexo é tecendo. Então, complexo significa tecendo juntos. E aí eu falei exatamente isso que a gente quer propor, assim, né? A Vivian que trouxe essa proposta, assim, para um convite, né, para mim e para a Ilana, da gente criar esse espaço, assim, para poder unir os conhecimentos do Dragon Dreaming, né, que é, depois eu vou explicar um pouquinho o que é Dragon Dreaming, porque eu vi que tem gente que se inscreveu que não conhece muito, então vou trazer uma coisinha rápida. Mas então é unir os conhecimentos que o Dragon Dreaming traz com esse momento que a gente está vivendo, assim, né? E a gente tentou criar um formato para que a gente possa criar isso juntos, né? E online. Tomara que dê certo. E então, o Dragon Dreaming, assim, rapidamente, ele é uma metodologia de criação de projetos colaborativos, né? Então, onde se fala muito, né, essa metodologia, ela é baseada, assim, a base dela é em temas que têm a ver com a transformação, assim, do planeta. Então, por isso que é muito fácil de conectar, né? E aí o tema que a gente escolheu para hoje, assim, para iniciar essa jornada, assim, que a gente inicialmente está propondo de ser encontros de 15 em 15 dias, a gente escolheu o tema da grande virada, que pessoalmente a gente está vivenciando, pessoalmente eu acho que a gente está vivenciando ela, né? Já há um tempo e agora muito mais escancarada, assim, todo mundo pelo menos chega a alguma conclusão que algo está acontecendo, né? Então a gente vai falar, né? Falar, vivenciar coisas ligadas à grande virada hoje. Tá, então, um resumão assim de boas-vindas. E aí eu vou me apresentar. Eu acho que vou me apresentar rapidamente, aí a Ilha e a Vivian podem se apresentar rapidamente também para a gente começar. Então, eu sou Ana Laura, eu sou educadora, facilitadora de projetos, trabalho também com Dragon Dream e com Pedagogia da Cooperação, que é uma outra metodologia que você vai ver. Se vocês conhecem, vocês vão ver que eu vou trazer algumas coisas aí também ligada a isso. E isso, vai ser bem rapidinho, assim. Ila e Vivian, se quiserem falar. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vivian. Eu acredito imensamente no potencial de desenvolvimento do ser humano, de desenvolvimento integral e contínuo, e é isso que me leva a trabalhar com educação de adultos, e principalmente porque eu acredito que num país tão desigual como o nosso, a gente não tem como escolher ter acesso a uma educação de base de qualidade, ou mesmo que a gente venha de uma família que tem alguma condição de nos dar uma educação de uma qualidade melhor, a gente não tem como fazer com que eles tenham essa consciência de que isso é um investimento. Mas a gente, quando chegamos no momento de sermos adultos, a gente pode escolher as nossas próprias trilhas e fazer o nosso caminho. Então, por isso que eu celebro muito esse encontro aqui com vocês e a importância dessa troca de saberes múltiplos. É isso. Meu nome é Vivian, trabalho com educação de adultos. É um prazer receber vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou Ilana, sou carioca, estou morando em Brasília agora. Cheguei praticamente junto com a pandemia aqui. Então, cheguei em Brasília e não consegui conhecer nada, apenas casas das pessoas que eu morei até agora. E eu sou formada em design gráfico, eu amo arte, processos criativos. E também faz alguns anos que eu comecei, que desde que eu entrei em contato com Dragon Dreaming, eu comecei a me interessar por outros processos e outras formas de se relacionar, de trabalhar, de entender a sociedade. E isso tem muito a ver com a pesquisa que eu tenho feito com metodologias colaborativas, com comunidades, ecovilas. Então, eu sou facilitadora também de grupos, de processos e projetos. É isso. Bom, passo a bola aí para quem vai começar. Aí,
que vai acontecer agora, gente? A gente está experimentando, não sei quem está trabalhando com online, assim, mas a gente está experimentando o que a gente chama de check-in, assim, né? Que é como você tá agora, né? Quem é você, coisas assim. Se a gente fizer isso em grupo, vai demorar praticamente o tempo inteiro, bem provável, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai dividir vocês em grupos. No Zoom tem como fazer isso, em subgrupos de 3, de trios. Então, eu vou fazer isso automaticamente. Vocês vão parar em salas com mais 2 pessoas. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Assim, vocês vão ter 6 minutos no total, então dá mais ou menos aí 2 minutos para cada um, né? E vocês vão compartilhar a seguinte pergunta. Eu vou botar no chat também para vocês não esquecerem, mas o que está te inquietando nesse momento que a gente está vivendo na humanidade, assim, de pandemia? Então, o que te inquieta nesse momento, tá? Até mais! Agora voltou, todo mundo. Maravilha. Tava animadíssima no meu papo aqui. Tava animado? Bom, eu acho que voltou todo mundo, né? Acho que sim. Eu acho que teve uma pessoa só que entrou agora, mas aí é só para explicar que a gente estava fazendo um check-in em mini grupos, assim, por isso que eu demorei para te aceitar, porque senão você não ia cair em grupo nenhum. Então tá. Então agora que a gente fez esse check-in, assim, já deu aquele play da manhã, a gente vai começar a entrar no tema. E aí quem vai começar a introduzir esse tema para a gente é a Vivian, tá? Então, Vivian, a bola tá contigo. Bora lá. Maravilha. Pessoal, eu tinha colocado esse recado mais cedo, mas só para vocês saberem, os microfones de vocês vão ficar temporariamente mutados só durante esse período, mas depois, quando a gente voltar para as trocas coletivas, eles se abrem novamente. Esse tema Grande Virada, né, e assim, falando um pouco sobre como que nasce esse momento de estarmos juntos nesse formato. No final da segunda semana de quarentena, eu estava assim, muito inquieta internamente, e aí me veio assim, uma intuição muito forte de que esse era um momento da gente partilhar ferramentas que apoiam esse momento de grande virada. E para quem já estuda Dragon Dream, já teve algum contato, ele é uma tecnologia regenerativa. E justamente quem estudava isso se preparava para o momento de fazer essa grande virada. Então eu pensei, poxa, nada mais justo do que compartilhar isso, porque o que eu sinto é que assim, é como se fosse uma gravidez, sabe? É um momento de transição que a gente está vivendo no nosso planeta e assim, o parto ele vai acontecer. A questão é que você pode viver isso de uma maneira que é mais acolhedora, que é com mais estrutura, ou você pode viver isso de uma maneira que é muito sofrida. Então, é uma tentativa de um certo parto humanizado da humanidade que está chegando, da forma de ser humano que a gente vai viver. E aí a grande virada, né? É interessante a gente estar nesse momento que, de fato, não tem como falar que não é uma grande virada. Para algumas pessoas esse termo era até estranho, porque parecia uma coisa meio de despertar espiritual. E não necessariamente é isso. Na verdade, é estudado até por geógrafos e tudo mais, né? Teoria de Gaia também. E existe um livro que é Grande Virada, Colapso ou Ruptura, que é da Joanna Macy e do David Corten. Então, assim, o Dragon Dream ele fala de grande virada, mas a grande virada não necessariamente vem do Dragon Dream, quem quiser se aprofundar nisso. E, na verdade, a grande virada ela é uma resposta ao que o pessoal da ecologia profunda chama de grande desdobramento. A gente estava vivendo um grande desdobramento, que o que era? Era esse caos de mudanças climáticas muito fortes, por causa de um estilo de vida e de consumo que não é sustentável para os recursos que a gente dispõe, esgotamento dos recursos, um aumento assim, de diversidade, de um sistema econômico que se baseia na dívida. Então, assim, a gente estava caminhando para um colapso. Para que a gente não entre em colapso, chega um momento de grande virada, que é onde a gente precisa se conectar com a nossa compaixão, porque como estamos desconectados das nossas comunidades, a compaixão é uma forma da gente voltar a esse retorno de confiar no outro. Por que a gente se desconectou da comunidade, desse senso de coletivo? Porque eu fico achando que o outro é uma ameaça para mim.
então eu não consigo confiar. Como que eu posso estar num coletivo se eu não confio nesse outro, se eu acho que ele me representa uma ameaça? E a gente vai para todos esses sistemas de competição que a gente já conhece. E acho que o que é importante falar da grande virada é que ela, na verdade, é também uma transição para uma cultura de sustentação à vida. E a gente sabia que a grande virada ia acontecer de alguma forma. O John Croft, que é o fundador dessa metodologia Dragon Dreaming, ele fala nessa ficha técnica sobre a grande virada, isso há quase que uns 10 anos atrás. Ele dizia, olha, nos próximos 30 anos a gente vai viver mudanças que a gente nunca viveu em períodos tão curtos desde a era glacial. Assim, sabe? Assim, muitas mudanças no globo que impactam os seres humanos já que estamos aqui. E essas mudanças têm a ver com coisas que nós próprios causamos. Então, é um momento da gente buscar tecnologias regenerativas. Por quê? Porque os recursos que estavam disponíveis, e até mesmo as nossas relações, a nossa maneira de lidar com o outro, de lidar conosco, de lidar com o tempo, tudo isso está no momento de, não vou nem dizer que é escassez, mas assim, esses recursos eles não estão no momento deles de melhor disponibilidade, sabe? A gente vai ter que regenerar recursos que a gente já teve contato, já usou e talvez não tenha feito isso da maneira que fosse mais sustentável ou sábia, sabe? E é importante lembrar também que essa não é a nossa primeira grande virada. A humanidade, né? E aí eu não falo do planeta Terra, porque eu acho que é importante a gente lembrar que a gente vive num planeta que ele existe muito antes da gente chegar. Então, assim, para o planeta, se for o caso da gente não estar mais por aqui, não é um problema para ele, é um problema para a gente. Então, gostaria de lembrar que na história da humanidade, ou seja, desde que nós, seres humanos, estamos aqui, nesse lugar, a gente viveu duas grandes viradas. E a primeira delas foi quando a gente deixou de ser coletor e caçador e virou agricultor sedentário. E aí, apesar desse nome parecer coisas ruins, na verdade não é. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não precisou ficar preocupado com a subsistência, com a sobrevivência de ter que ficar caçando comida, e para isso, né, você tem que ser ágil, você vai andar em grupos menores, né, pequenas tribos, pequenos clãs. Quando a gente começa a ser agricultor sedentário, a gente tem a possibilidade de criar grandes comunidades urbanas, de criar vilas, de criar cidades. E aí, como a gente começa a ter acesso a mais nutrientes com facilidade, a gente teve um boom de desenvolvimento neural. Então, as grandes civilizações letradas, assim, o que foi o início da gente começar a ter uma intelectualidade desenvolvida e criar tecnologias de vários tipos, e também a própria arte, né, a cultura, nesse lugar que a gente vê hoje, ele vem daí. Só que, assim, isso aconteceu em 8.500 a.C. E só há poucos anos atrás a gente começou a ter, por exemplo, 50% da população vivendo em cidades. Ou seja, a primeira grande virada até hoje gera reverberação. E aí, depois disso, a gente vai para a segunda grande virada, que é o que leva hoje a gente a ter a necessidade da terceira. Porque a segunda grande virada, ela acontece com um propósito de crescimento industrial, porém sem qualidade, né? Assim, que ele é desenfreado, que foi depois dessa revolução cognitiva, ou seja, essa revolução que gerou essa coisa de a gente virar agricultor, sedentário, poder se nutrir, ter um desenvolvimento neural. Aí a gente entra num processo de revolução cognitiva, entra o Renascimento, o Iluminismo, e aí a gente entra em revolução industrial. E acha que isso é incrível, e isso vai se espalhando para o mundo, e o que acontece é que a gente começa a olhar certas metréticas que são incultas, porque assim, o número de um PIB que aumentou, uma economia que está assim, assado, a gente olha hoje para o que foi a primeira até a segunda revolução industrial e acha um absurdo que as pessoas pudessem tratar outros seres humanos assim. E isso não é uma coisa paternalista, porque realmente não é sustentável, sabe? Você gerar número a custo de quê? A condição que as pessoas trabalhavam, os ambientes de insalubridade, sabe? E todos os outros problemas que isso gerava. Então, o que a gente tem hoje de depredação dos nossos recursos começa dessa mentalidade que a gente se desconecta do todo, que a gente esquece que a gente é um, que essa água que a gente joga coisa suja, a gente vai ter acesso a ela de novo, que você vai botar o lixo para fora, mas assim, é para fora da onde? Você está dentro do mesmo planeta, assim, não existe muito essa coisa do para fora. Essa lógica do eu e o outro, né, dessa separação de que se eu estou numa situação de privilégio, o outro não, ele que lute. Isso tudo é muito arraigado nesse momento dessa segunda grande virada, que foi necessária, que a gente também teve muito progresso, mas que agora a gente nos leva a esse momento que a gente precisa rever, porque a gente precisa
dessa sustentação da vida, sabe? De lembrar o quanto que a vida humana, e não só a vida, mas também em que, assim, essa vida como que essa vida se cuida, se manifesta, se mantém. Isso é importante. E aí a gente já vinha vivendo algumas transições com relação ao clima e tudo mais, como eu já disse, e agora vem esse vírus, que é uma coisa que ninguém esperava e que é justamente orgânico, ou seja, é a própria Terra respondendo da forma dela, para lembrar que a gente precisa rever. E só que o que acontece é que a gente não teve tempo para poder desenvolver novas consciências e novos hábitos. Isso foi da noite para o dia, e é claro que isso é difícil. E, diferentemente das outras duas grandes viradas que a gente teve na história da humanidade, essa que a gente está vivendo agora, que começou há uns 10 anos atrás, possivelmente, talvez um pouco antes, ela não vai demorar séculos para acontecer, ela vai acontecer em décadas. Isso faz com que a gente precise se cuidar mais do que nunca de restabelecer essas comunidades, esses valores, porque senão a gente entra no que está acontecendo, né? Das pessoas entrarem num surto assim, de medo, de pânico, que faz com que a gente entre num comportamento muito primário, que é de luta ou fuga. Ou seja, se eu entro no medo e no pânico, ou eu vou paralisar e não vou poder fazer uma ação que de fato cuida do problema, cuida de mim, cuida dos meus e da minha comunidade, ou eu vou ficar agressivo, porque eu tô com medo, eu vou atacar. O ataque é uma das respostas mais primais diante do medo. E se todo mundo começa a se atacar e panicar junto, assim, a gente se acaba antes do vírus chegar. Antes da gente ser contaminado, a gente já se esgotou. E o que a Joana Maes traz sobre os projetos da Grande Virada, né, sobre como é que a gente cuida disso, é que a gente precisa de projetos que são de mãos. Projeto de mão é aquele que vai fazer uma contenção no que não pode continuar. Então, mal comparando, por exemplo, agora com essa coisa que a gente está vivendo do vírus, as pessoas que fazem barricadas, ou então algum tipo de bota uma contenção de que não pode entrar X pessoas no lugar e tudo mais, isso não deixa de ser uma forma de se organizar como mãos para parar uma coisa que não pode ser feita mais de uma determinada maneira. Só que, assim, isso para um ciclo que já existia, isso não cria um novo modelo. E aí entram os projetos de cabeça, que são justamente as formas de a gente se reinventar e criar alternativas. Por exemplo, o que os cientistas estão fazendo nesse momento, sabe? São projetos de cabeça, eles precisam fazer isso. Só que, assim, não é porque eu estou criando uma coisa, ou então até mesmo um psicanalista, né? O Dunker tem feito contribuições incríveis. Não é porque a gente, como ser humano, sabe racionalmente de algo, sabe que algo faz bem ou faz mal, e que estamos respondendo assim a esse momento que a gente vai mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos e a nossa consciência. E aí entram os projetos de coração, que é justamente sobre a gente conseguir se sensibilizar com determinadas coisas, se repensar, né? Repensar o nosso lugar no mundo, os nossos hábitos, para que a gente possa fazer essa transição, porque a transição ela não é racional, sabe? Os seres humanos eles não são tão racionais quanto parecem. E aí entra esse momento também que é de autoconhecimento, que é de acolhimento, que é de estar em rede, sabe? A gente reaprender a estar em rede e reaprender, assim, o que é o estado de presença. Porque, por exemplo, a gente está aqui, cada um no seu lugar físico, e apesar disso estamos em rede e estamos aqui buscando um estado de presença, de conexão com o outro. Quantas vezes que a gente não saía, assim, não estava dentro de casa presa, mas saía, estava num grupo, mas não estava ali. Você estava com a cabeça em outro lugar. Você estava no celular se conectando muito mais com outra pessoa que estava em outro lugar do que aquelas que estavam ali na sua presença. Então, acho que a gente viver isso nesse lugar que é do afastamento, né, do isolamento físico, nos traz também um resgate a isso, sabe? A entender o que é estar com o outro. E também o que é estar para o outro, porque uma coisa assim, eu tô para um outro me ver, me apreciar, ou eu estou de fato disponível para entrar em contato com esse outro, sabe? Eu estou dizendo, oi, como você tá? Porque isso é uma convenção, ou de fato eu estou genuinamente interessada em saber como aquele outro está chegando. E, bem, por fim, nessa coisa da Joana Maes, é importante dizer que tem os projetos de pés e é por isso que a gente está trazendo o Dragon Dream para apoiar, como existem outras tecnologias também que fazem isso. Mas os projetos de pé, eles são projetos para apoiarem outros projetos. Ou seja, você vai fazer, de repente, criar uma coisa incrível para poder unir a sua comunidade, para poder se articular em rede. O Dragon Dream é uma forma de você poder apoiar esse processo. E, além disso, é uma forma também de poder liberar o poder individual e coletivo de todo mundo, a inteligência coletiva. Por isso que, assim, eu estou falando aqui,
Mas a ideia desses encontros é a gente trazer alguma pílula que tenha a ver com Dragon Dream para poder compartilhar esse conhecimento, mas também trazer só tipo uma matriz para que a partir daí a gente possa poder conversar em grupos e fazer conexões, porque a gente entende que o que é mais importante é o que está nas pessoas, sabe? Essa sabedoria que é de vida, que é inata, que é inalienável. Porque esse conhecimento aqui, vocês podem ler a mesma ficha técnica que eu li e ter acesso a isso, sabe? Você pode jogar no Google qualquer coisa e acessar. Agora, e o conhecimento oral, e a sabedoria, sabe? E o saber que ele é humano, que é o que a gente também, às vezes, tem momentos de arrar, de perceber que a gente não sabia que não sabia uma coisa. Isso é uma coisa que se dá no espaço entre. E a gente precisa criar esses espaços entre que antes mesmo que a gente estivesse na presença física de alguém, às vezes esse espaço entre não existia. Ele não se fazia. Então, é por isso que a gente faz esse resgate. E, bem, o que mais? Só para concluir, passar a bola para as meninas, acho interessante que tem uma frase, até anotei aqui, que é de uma autora chamada Jean Houston, que ela foi do movimento de desenvolvimento de potencial humano, isso é dos anos 60, né? Ou seja, não é tão novo assim. Mas ela dizia uma coisa que tem tudo a ver com o nosso tempo, que é o seguinte, que chegou esse tempo, que é o tempo no qual nós somos as pessoas que nós estávamos esperando. Ou seja, o vírus é tão rápido, está tudo sendo tão repentino e, honestamente, me parece que as coisas estão se transformando de semana para semana, né? Essa está sendo a curva de mudança. Que não dá tempo de você esperar um salvador, não dá tempo de você esperar alguém que vai inventar algo que vai mudar tudo. E se todo mundo entrar numa posição de espera de que vai chegar um outro, assim, morremos na espera, sabe? Morremos de esperar demais, ficaríamos esperando Godot. E então é um momento de que isso se conecta com o Dragon Dream, né? De que às vezes eu acho que eu não sou o melhor recurso para fazer uma coisa. Mas não interessa o que eu acho, porque o que eu acho é só uma parcela muito pequena sobre quem de fato eu sou. E a partir do momento que eu me disponibilizo para o outro, para a minha comunidade, e deixo que isso flua, aí sim eu e o outro vamos poder descobrir muito mais quem eu sou do que o que eu penso que eu sou. Então é isso, não interessa o quanto você acha que você está preparado ou não. Nós não temos tempo, nós somos as pessoas que nós estávamos esperando. Ninguém além de nós mesmos podemos cuidar da nossa salvação, da transformação planetária, porque a Joana Messi também diz uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: não é o momento de prever. Qualquer previsão será burra. É um momento de ser, mais do que nunca. Porque o que você é a cada momento vai fazer a diferença em como você vai viver isso e em quanto que você vai estar apto para poder apoiar as transições que essa comunidade mundial vai viver. E o John ele fala isso, que o Dragon Dream ele é sobre você pensar global, agir local e ser presencial. A gente está aqui com uma barreira que é virtual, mas a gente está sendo presencial nesse momento. A gente não fez uma coisa impessoal. É para ser pessoal, sim, porque é no pessoal que a gente gera mudança. É isso. Obrigada. Valeu, Vivian. Eu queria, assim, antes de abrir, porque a gente vai entrar numa parte mais vivencial, que a Ila vai puxar, mas eu queria, antes de encaminhar isso para a Ila, assim, talvez escutar umas duas vozes, assim, que sinta que tem algo legal, relevante, ou alguma experiência, algo que esteja sentindo mesmo que queira trazer, assim, sabe? E cuidar desse tempo, assim, do grupo. Mas eu queria abrir também, isso não estava planejado, mas vai lá, Cida, fala aí. Oi, bom dia. Bom, eu vou falar no que mais me tocou da fala da Vivian, né? Que é esse lugar que eu sou da arte. Ela diz que eu estou para o outro me apreciar ou para realmente compartilhar? Porque no lugar da arte, que é o meu lugar da música, tem o lugar da apreciação. Então, o que eu mais sinto é a necessidade de ressignificar esse lugar. Eu não estou agora como professora, nem como mentora. Eu estou aqui para você apreciar o que eu estou cantando, mas também para a gente compartilhar, não só no meu ego, nesse meu lugar raso do entretenimento. Seria essa a chave para o caso da música, da apreciação da arte?
Posso falar rapidinho? Beleza. Então, é porque a gente está fazendo esse projeto muito nas pessoas físicas, né? Então, não apresentei esse lado, mas eu também trabalho com entretenimento. Só que eu trabalho dentro de empresa, trabalho com audiovisual, que também está num momento bem delicado, porque não tem como a gente ficar enfiando as pessoas dentro de set. Se é que vamos fazer isso, existe uma outra forma de fazer que nunca fizemos. E o que eu percebo, assim, trabalhando com o público artístico, que já é uma coisa que eu venho fazendo ao longo dos últimos 3 anos e meio, quase 4, é que existe uma distinção. Assim, é claro que existe um lugar que você está para o outro, que tem um outro te vendo, mas você precisa ser essa pessoa, né? Acho que a função da arte é muito essa. Existe um outro te representando e você precisa se ver no outro para que você repense onde você está dentro de você. Às vezes você não vai ser a pessoa que vai ter coragem de viver aquilo, e as pessoas não têm como viver em todas as trajetórias possíveis. E isso também passa pela música, né? Nem todo mundo vai virar um musicista. Mas você vê aquilo é inspirador e faz com que você se repense. Só que ao mesmo tempo que eu percebo que os artistas mais virtuosos, seja no campo que for, né, atores ou autores ou músicos, eles são virtuosos e eles têm o público se conecta com eles porque quando eles estão ali, eles estão muito presentes. Então, assim, o artístico que ele faz uma coisa no lugar de um ego, ele fica tão ensimesmado que ele não consegue se conectar com o outro. O artista que ele está nesse lugar, que ele amplia a bolha dele pessoal para o coletivo, aquilo é bonito, você se emociona e se identifica porque você está dentro daquilo também. Ele está com você e para você ao mesmo tempo. Falo isso, fico até arrepiada. Eu acho que é essa consciência que a gente está buscando desenvolver. Eu não estou mais só para o outro, e falando em termos de redes sociais, foi interessante que as pessoas que são mais famosas ou que são blogueiros, influencers, coisas assim, eles começaram a ficar constrangidos de postarem coisas que têm a ver com afobação, com muita aparência, sabe? Eu tô aqui na minha casa enorme, na montanha, isolado, com uma piscina, com isso, com aquilo. As pessoas estão ficando sem graça, porque ficar sozinho nesse lugar tá ficando sem graça, tá cafona, sabe? Não adianta eu estar numa situação de muito privilégio se as pessoas estão morrendo, se as pessoas não estão comendo. Então, até o artístico vai se reinventar, como aconteceu em outros momentos de crise da humanidade, porque, assim, não tem como eu fazer também uma produção artística se eu estou nesse meio e isso não me afetar. É impossível. Se eu sou um humano inserido nisso, é claro que isso vai afetar a minha produção. E, honestamente, todo mundo é artista. Não é porque você escolheu fazer uma trajetória dentro desse meio que você não é criativo, que a arte não te toca. Na verdade, é porque hoje não ia dar tempo de falar sobre isso, a gente possivelmente vai falar mais na frente, mas entre as 7 coisas para abreviar a Idade das Trevas, segundo John Croft, está a maximização da criatividade. Porque tem a ver com você criar e fornecer, né? Você pensou, criou e você vai dispor para a sua comunidade ferramentas flexíveis que permitam a sobrevivência. Né? A gente vai viver umas... Deixa eu só trazer, só para explicar também que eu estou de guardião do tempo, assim. Então, às vezes, eu vou trazer esse, tipo, vamos voltar, assim, mas finaliza a tua fala, mas só para trazer essa consciência do tempo, assim. Não, é basicamente isso, sabe? Queria só trazer que não é... Se na minha fala pareceu que é sobre polaridades, estar com ou estar para, não é, muito pelo contrário, é justamente sobre saber a distinção entre ambos para justamente saber viver isso juntos, porque mais do que nunca não vão ter essas polaridades. A gente vai viver tudo junto ao mesmo tempo, sabe? Entender o que é voltar a ser integral. Porque se eu preciso viver polaridade, se eu preciso compartimentar, eu não estou integrado. Então, assim, o que é ser integral? É isso, obrigada. Eu acho que uma coisa também que eu proponho, assim, é que todas essas, né, a Cida trouxe um compartilhamento e né, que é a ideia do início, assim, é uma inquietação, uma pergunta, né? E aí eu acho que todas as perguntas que surgirem aí na cabeça de vocês, anota ela e fica com ela, assim, né? Então, eu acho essa pergunta riquíssima, assim, né? A Vivian trouxe um complemento, assim, em cima dessa pergunta, assim, mas eu anotaria ela e deixaria, assim, sabe, na cara do meu escritório, assim, para eu ler ela todo dia, assim. Eu acho que ela pode ser inspiradora. E eu acho que todas as perguntas que vocês tiverem aí brotando, deixar essa pergunta aí como sem resposta, sabe? E anota
E anota aqui também no chatzinho para a gente também ter essas perguntas para nos inquietar. Boa, boa. Pode ser um ponto agora, assim, quem tá com perguntas, compartilha com a gente, assim, e depois eu posso reunir elas e mandar por e-mail, assim, para todo mundo, para a gente ter essas perguntas do grupo, né? Alguém quer trazer mais alguma coisa, assim, como a Cida trouxe, alguma experiência ou alguma informação que acha que é importante para o grupo? Oi, meninas, bom dia. Só fiquei sentindo de comentar uma coisa primeiro, muito agradecida a vocês por abrirem esse espaço e me relembrar sempre do Dragon Dream e Vivian pela explicação. Uma coisa que o John Croft falava e que para mim nunca fazia muito sentido e agora está fazendo, é que, assim, ele fala, né? Se a gente tivesse certeza que a grande virada ia acontecer, a gente ia para a praia e ficava lá e dane-se, a virada vai acontecer. Se a gente tivesse certeza que a grande virada não vai acontecer, então foda-se, vamos para a praia e vamos esperar o mundo acabar, vai acabar mesmo. Só que a gente não sabe quando essa virada vai acontecer, então a gente tem que agir no agora. E agora acho que chegou, né? Alguém tem dúvida? Eu queria compartilhar essa fala do John, que para mim ela está bem viva. Que legal. Legal. Eu adoro falar essa frase nos cursos. Inspirar a galera a fazer projetos, sabe? Tá, quer falar, Ila? Pode falar. Eu achei maravilhoso, assim, porque eu acho que, conectando com o que a Sati falou, eu sinto que uma das questões que aconteciam quando a gente entrava em contato com o Dragon Dreaming e ficava sabendo sobre tudo isso que a Vivian comentou, era de que a gente colocava a grande virada como um fim. E essa fala da Sati, ela nos lembra que, assim, não é um fim. Isso vai acontecer ou não vai acontecer, nós não sabemos. Então, tipo, perder esse lugar de estou fazendo esse projeto com o fim de fazer a grande virada acontecer. E voltar para o momento atual e sentir o que é necessário agora, né? O que a gente quer fazer agora? Qual é a nossa vontade agora? Um pouco isso que me conectou, assim, que me mexeu nessa palavra. Legal. Então, eu acho que eu queria só para complementar assim, essa parte mais cabeça teórica, assim. Ontem eu estava estudando, assim, para estar hoje aqui, né, relembrando. Acho que eu queria indicar algumas coisas, né, que eu acho que é esse livro aqui que já indicaram. Depois eu posso enviar o nome por e-mail. E aí ontem eu resgatei esse livro aqui, talvez muitos de vocês conheçam, que é do Gaia Education, que é a Canção da Terra. E aí eu vi uma coisa assim sensacional que eu queria ler, e aí a gente vai para... É um parágrafozinho que assim, arrepiou até a alma. Eu falei, acho que essa parte eu vou ter que compartilhar. E aí a gente vai para a parte vivencial, tá bom, Ila? Pode ser? Tá. Que fala, parece que esse livro nunca fez tanto sentido para esse momento, assim. Eu nunca li ele tão empolgada, assim. Porque parece que é tipo, uma profecia do futuro, assim, que é de onde a gente está vivendo agora. Então, eu vou ler esse pequeno parágrafo que eu acho que diz sobre esse momento que a gente está vivendo, tá? E aí, quem quiser se aprofundar também pode tentar encontrá-lo, assim, né? Mas vou ler essa parte. Que é, quem fala isso foi uma bióloga que se chamada Elizabeth. Depois eu posso mandar o nome dela também. Mas ela fala assim: as condições para o renascimento humano, ela é o David Corten inspirado com a Elizabeth. Tipo, ele conta um pouco a posição da Elizabeth e dá a opinião dele. Então é meio que os dois isso que eu tô falando, tá? Em cima da opinião dela, em cima da pesquisa dela, assim. Tá. As condições para o renascimento humano provavelmente serão traumáticas e repletas de uma sensação de perda, especialmente para
os que desfrutaram das indulgências dos excessos do império. Nossa dor, no entanto, empalidece comparada ao sofrimento desnecessário e inconcebível, mas tolerado durante 5 milênios por aqueles a quem o Império cruelmente negou a humanidade e o direito à vida. Se nós, os privilegiados, aceitarmos plenamente esse momento, em vez de lutar contra ele, poderemos transformar a tragédia em uma oportunidade para reivindicar nossa humanidade, bem como a prosperidade, a segurança e o verdadeiro sentido de comunidade. Então, eu quis trazer assim, esse parágrafo para trazer essa consciência assim, né, tipo, da transformação que a gente está vivendo e o quanto ela é uma oportunidade para a gente gerar comunidade, né? Complementando isso tudo que a Vivian falou. Tá, vamos lá. Vai lá, Ila. Tá contigo. Só quero falar uma coisa, assim, que a parte vivencial é tipo tudo isso que a gente já tá fazendo até agora, tá, gente? Então, estamos todo mundo na parte vivencial, vivenciando esse momento maravilhoso de trocas. E assim, o que eu senti de trazer para esse encontro é que a parte da grande virada, né, ela traz pra gente, pelo menos para mim, né, me traz uma esperança. E eu resolvi trazer a má notícia, assim, que eu comecei a ler uma outra ficha técnica, que é o colapso da civilização e a Era das Trevas, né? E essa má notícia, ela chegou para mim através do próprio John Croft, há 2 anos atrás, que teve um encontro dos facilitadores e treinadores com ele, e todos nós estávamos inquietos, assim, com essa coisa da grande virada. Mas então, essa grande virada vai acontecer, não vai? O que a gente está fazendo? Não vale a pena, então, nada disso que a gente está fazendo. E já relacionando com aquilo que a Sati trouxe, né? E ele trouxe pra gente um dado que era o seguinte: olha, a gente já passou muito do nosso limite, né? A gente está falando de grande virada desde a década de 70. E a gente, naquela época, falava que precisava de 30 anos para fazer essa mudança. A gente já passou 50. Então, o que acontece? Não é que a grande virada ela não vai acontecer, mas a gente vai passar por um processo muito doloroso para isso. Então, a gente está dentro da grande virada, faz parte a gente entrar numa era de trevas. E é isso, a gente está vivendo uma epidemia, a gente está vivendo isolamento social, a gente está vivendo, já desde do ano passado, há algum tempo, a gente está vendo coisas catastróficas acontecendo, sabe? O que é o petróleo chegando no Mar do Nordeste? O que são as queimadas? E tudo isso que a gente tem provocado, né? Claro. E aí, nessa ficha técnica, ele usa uma metáfora que é o Titanic. É como se a gente estivesse no Titanic, já há muito tempo, caminhando ali na direção do iceberg, e tá todo mundo de olho fechado. Ninguém quer ver o iceberg. Vamos continuar aqui, vamos continuar com esse navio indo na direção do iceberg sem querer ver que ele tá ali. E no momento que o iceberg chega, que eu acho que é muito esse momento que a gente está vivendo, de repente, pá, o iceberg tá na nossa cara, não tem mais como muda a rota, sabe? Não dá pra gente mudar a rota agora. Então, como é que a gente vai lidar com esse momento? E para mim, eu acho que o que a gente precisa fazer agora é o que a gente evitou de fazer há muito tempo, que é, vamos parar e olhar para o iceberg? Todo mundo? Não tem mais desculpa da gente não olhar para isso, sabe? E aí ele propõe 3 perguntas, e eu acho que são perguntas que são para todos nós, porque o que a gente vê como um sistema político, econômico, social, todo esse sistema ele só se sustenta porque a gente tem uma cultura internalizada, né? Formada por hábitos, formada por crenças, formada pela forma como a gente se relaciona um com o outro, com a natureza, com a gente. Então, é tudo isso que sustenta esse sistema. Tanto é que a gente está vendo que pequenas mudanças que a gente está fazendo agora
estão colapsando esse sistema. Então a gente parou de consumir um pouquinho, né? A gente parou de se deslocar um pouquinho no mundo. Então é um sistema global que começa a colapsar. E ao mesmo tempo, hoje eu estava vendo um vídeo da Baía de Guanabara limpa com tartaruguinhas nadando. Então falando assim, ao mesmo tempo que em pouco tempo a gente vê esse colapso de tantas coisas desse sistema, a gente também vê a natureza assim, tipo, uou, brilhando, né? Golfinhos em Veneza, cara. E aí eu fico pensando que a gente fala tanto de solidariedade, só que sempre em relação ao outro humano, mesmo assim, né, mal e porcamente, e a gente não pensa em relação à natureza. Eu fico pensando, cara, será que eu estou disposta a abrir mão de ter aquela vida, de ficar viajando para onde eu quero a cada momento e tal? Se eu sei que isso vai proporcionar que tenham golfinhos em Veneza, se eu sei que isso vai proporcionar que a nossa Baía de Guanabara esteja limpa e as tartarugas possam nadar em paz, será que eu vou ter essa consciência, essa relação? Sabe? Porque a gente vai ter que realmente perder. A gente vai ter que perder muita coisa. E também não é tudo, né? Eu acho que perder o abraço, perder o carinho é uma coisa que eu não estou disposta a abrir mão, não. Mas vão ter outras coisas que sim, a gente vai ter que perder. E aí, para pensar nessas perdas, né? Eu sinto que a perda, a gente está num momento de lua minguante. Acho que muitas mulheres já se conectam com a lua, já se conectam com esse momento de desapego que a gente vive a cada mês. E aproveitando que a gente está aqui na lua minguante, que a gente está no momento de desapego, a gente poder se conectar com esse desapego e que também é o lugar da celebração para o Dragon Dreaming. No Dragon Dreaming, a celebração ela não está relacionada à extroversão, ela não está relacionada à festa, à bebida, como o lugar que a gente colocou dentro dessa sociedade ocidental, né? A celebração ela é interna, ela acontece dentro, né, da gente. E é um passo muito importante do ciclo da vida que a gente tem negado também. Então, assim, muitas coisas a gente pode falar ainda sobre a celebração e acho super importante, porque quando a gente fala de Dragon Dreaming, parece que o sonho, ele ganha uma proporção muito grande, né? Mas o que eu tenho visto, tanto nos meus projetos quanto nos projetos que eu faço coletivos, é que sem a gente começar com uma celebração bem profunda, a gente sonha num lugar desconectado, a gente sonha num lugar muito, muito superficial, a gente não consegue sonhar a partir de um lugar de profundidade do sonho da Terra. Então, a proposta da gente começar, antes de sonhar o que a gente quer para depois da pandemia ou para esse momento de pandemia, é a gente poder tomar bastante consciência de onde nós viemos, de como nós chegamos até aqui e de onde estamos agora, né? São 3 perguntas que o John faz e que eu acho que faz muito sentido. A gente perde o rumo desse... Só terminando. A gente perde o rumo desse navio quando a gente perde essa bússola, né? E essa bússola interna da gente, de saber de onde a gente vem, como a gente chegou até aqui e quem somos agora, né? Fala. Não, eu ia propor assim, talvez como a gente começou com uma pergunta, eu gostei dessas 3 perguntas que você trouxe. Talvez se a gente pudesse gerar uma pergunta assim, a gente não, você, uma pergunta geradora assim para a gente voltar para os grupos, que vão ser pessoas diferentes, para a gente compartilhar assim, uma pergunta conectada a isso da celebração. Você tem algo aí? Cara, eu não sei se eu consigo sintetizar em uma pergunta, porque é um caminho, é um processo. E não são perguntas que a gente vai responder agora. Eu estou trazendo muito nesse lugar da gente até pensar para o próximo encontro, até esse próximo encontro, a gente poder desenhar essa linha da nossa vida, da vida de cada uma,
e cada um que está aí. A gente criar isso como quiser, como achar mais interessante. E uma coisa que me fez pensar também, como a gente construir essa linha da nossa vida, de onde viemos, como chegamos até aqui, quem somos, a gente pensar nessa linha, ao mesmo tempo que a gente pensa nisso na humanidade. Enquanto eu estou vivendo isso, o que a humanidade está vivendo? Então a gente pode mandar isso por e-mail para vocês, essas perguntas e como vocês podem criar essa linha, tá? Mas eu acho que o principal é deixar essa provocação, é deixar essa inquietação, essas perguntas, e cada um poder, olhando para si, também olhar para fora e olhar para como estava a humanidade, como estava a sociedade, como estava a política, como estava a economia, como que a gente estava caminhando para chegar até aqui. E talvez a gente vai ver que, assim, essa pandemia que apareceu do nada, não apareceu do nada, cara. Isso estava aí, ó, há muito tempo. A gente que não estava querendo olhar, né? Porque a gente sabe que vai perder. Então, eu acho que a gente está chegando no final, porque a gente combinou até às 11 e eu estou vendo que pessoas estão... Uma pessoa. E que vão ter que sair. Mas a gente pode deixar esse convite para fazer mais uma roda de trios e poder, nesses trios, a gente falar como que foi, como que a gente se sentiu aqui nessas conversas, o que isso gerou, e se quiser também pensar nas perguntas que eu trouxe aqui, para a gente ter esse espaço de conversa. O que vocês acham? Legal. Eu acho uma boa, eu acho que a gente pode finalizar juntos, assim, né, em trio novamente, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, 2 minutos para cada um, e compartilhar, assim, como tá saindo, né, como tá finalizando, inspirado também nessas perguntas, assim, já meio, eu escrevi elas no chat, já meio que ela me gerou, né, e se ela não me gerou nada também compartilhar sobre isso, assim, né, pode ser? Então, fiquem todos muito à vontade para sair a hora que quiserem, tá? Mas quem quiser e puder ficar, fica mais um pouquinho e só deixando avisado que a gente vai manter a comunicação, então, pelos e-mails que vocês deixaram pra gente. Boa. E quem precisar sair também antes desse compartilhamento, coloca ali no chat, assim, uma frase, uma coisa assim, uma palavra de como tá saindo pra gente saber, tá bom? Vou dividir vocês em salas agora. Aceitem aí. Bom, estamos voltando. Tá. Então, gente, agora, para finalizar, assim, queria sugerir da gente botar no chat e aí, foi boa a conversa, assim, só para eu saber, dar um... Que bom. Só para a gente finalizar nesse momento, da gente botar no chat e eu vou ir lendo, assim, como que a gente está saindo. E aí eu vou ir lendo para... Ou então, melhor, eu não quero ir no chat, não, eu quero escutar a voz de vocês. Então, tira o microfone. E rapidamente, assim, uma palavra, né, para a gente não se alongar muito, como que a gente está saindo, assim, uma palavra. Tá? Vai lá. Falecida. Esperançosa. Achei maravilhoso. Entusiasmada. Entusiasmada. Curioso. Eu saio conectado, me sentindo conectado.
Confiante. Me sinto pertencendo. Em rede. Eu me sinto parindo, sentindo contrações. Posso falar uma coisa rapidinho, meninas? Menos de um minuto. Não vou conseguir não fazer um breve merchan aqui. Você falou do livro Canção da Terra, você mostrou para mim, é um dos melhores livros, porque ele traz vários artigos de perspectivas diferentes. E ele é uma das recompensas da campanha de crowdfunding do Gaia Jovem. Para quem não conhece o Gaia Jovem, ele é o braço de jovem do Brasil, do Gaia Education. E a gente vai fazer um festival que estaria acontecendo hoje, lá no Vale do Lui. Isso não está acontecendo, mas a campanha continua, a gente espera fazer o festival em setembro. E tem várias recompensas legais, e uma delas é o livro Canção da Terra, e também tem o livro do Edgar Morin, Reinventando a Educação. Então, se você quiser comprar o livro, em vez de comprar na editora, compra lá na campanha que ainda fortalece a juventude aí até um pouquinho de esperança. É catarse.me/Festival Gaia Jovem 2020. Eu vou por aqui no chat. Escreve aqui o site no chat. Escreve no chat e a gente manda por e-mail também. Alguém não falou a palavra final? Eu não sei se eu falei. Eu não falei que tem um monte de palavras juntas. Tá vindo um monte juntas, mas assim, é muito bom estar conectada com pessoas em busca de algo verdadeiro. Acho que é uma conexão, como a Lê falou. Alguém mais? Oi? Então, a gente finaliza o encontro. O próximo encontro vai ser outro tema que a gente está vendo ainda qual vai ser, mas vai ser daqui a 15 dias. Alguém perguntou no chat, a gente pode mandar também no e-mail. Então, a gente manda um e-mail com algumas coisinhas que a gente conversou hoje e até a próxima. Ana Lara, deixa eu fazer uma pergunta. Paz. Vocês estão gravando esse encontro, vocês vão disponibilizar onde? Não sei te responder. A gente está gravando e a gente vai ver o que vai fazer com esse vídeo e aí comunica a vocês também por e-mail. Tá bom? Tá bom, eu achei que foi tão rico esse encontro, tanta informação que eu acho que seria importante deixar disponibilizado no YouTube, num canal algum, para a gente até compartilhar com pessoas que não estiveram presentes. Legal. Bom saber. Eu quero agradecer, tribo, só a presença dos meninos. Acho bem importante essa troca entre nós mulheres e os meninos, né? Para a gente abrir uma nova forma de compartilhar. Obrigada. Então tá, gente. Tchau. Eu ia propor só eu, Ilana e Vivian ficar aqui só pra gente fazer um check-out final. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Eu saio felizona e super conectada também. Muito obrigada pela presença de todo mundo, saber que tem gente do Brasil inteiro. Muito bom, muito bom. Obrigada a todo mundo. Quero vocês aí. Amo vocês. Eu nem não conheço vocês, mas eu amo vocês. Nessa quarentena, meu amor. Eu amo todo mundo. Um pequeno Zoom já nos faz estar conectados e nos amando. Valeu, gente. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.